Fala pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula do nosso curso de AutoCAD online. E dando prosseguimento ao que nós já vimos até agora, a partir da aula de hoje nós vamos ver mais um pouco sobre os comandos de desenho dentro do AutoCAD. Tá? Na aula passada nós vimos bastante sobre o comando line, tá? E agora nós vamos ver um pouco sobre esses outros comandos aqui, tá? Vamos começar pelo comando retângulo, tá? Então, para acessar o comando retângulo, vocês vêm aqui na aba de propriedades, vai abrir essa janelinha aqui embaixo de Draw. É esse símbolo aqui, ó, Rectangle. Então, ou você clica aqui, ou você digita o comando REC e aperta Enter, tá? Muito bem, lembra o que eu sempre falo para vocês, né? Veja o que o AutoCAD ele está pedindo para vocês, tá? Então o AutoCAD sempre conversa conosco. Quando a gente deu o comando retângulo, ele fala aqui, specify first corner of rectangle. Então traduzindo seria especificar a primeira esquina do retângulo. Então você vai clicar em qualquer lugar aí da sua tela, tá? Aí você vai ver que ele já forma uma prévia de um retângulo, dependendo de onde você direciona o mouse, tá? Ele já vai dando essa prévia de como é esse retângulo. Então você clica em qualquer lugar, pronto, ele vai desenhar o retângulo aonde você clicou, tá? Então REC Enter, clica de um lado, leva para o outro, clica, ele vai formando o retângulo, tá? Mas para nós é muito importante nós desenharmos esses retângulos com medidas, certo? Então como que a gente faz com medidas aqui no AutoCAD online? Tá? Deixa eu encurtar essa janela aqui, você vai digitar o comando REC Enter ou clicando lá pelo ícone, tá? E aí você clica em qualquer lugar da sua tela, tá? Aí perceba que aqui, ó, próximo ao cursor do mouse, né, no topo ali do retângulo, ele abre aquela janelinha que tem um número dentro, né? Uma janelinha branca. Conforme eu vou mexendo com o mouse, esses números vão alterando, né? Então é nesse número aí, nessa janela, que a gente vai pôr a medida do nosso retângulo, tá? Então o primeiro valor que a gente vai pôr é no eixo X, que é na horizontal, tá? Então quanto que eu quero que meça na minha horizontal esse retângulo? Vamos supor que a gente vai desenhar um quarto de 5 metros por 3 metros, né? Como eu costumo desenhar em centímetros, então seria 500 por 300. Então, primeiro no eixo X, horizontal, eu vou digitar 500, beleza? Agora eu preciso digitar o número na outra janelinha que está um pouco mais aqui embaixo, aqui, ó. Então, para acessar essa janela, que é onde eu vou digitar o valor em Y, que é na vertical, eu aperto Tab. Então, eu aperto Tab, ele vai agora me habilitar essa janela para digitar o valor em Y. Então, eu vou digitar 300, Enter, tá? E aí ele desenhou. Se não coube na minha tela inteira, lembrando da primeira aula, eu dou 2 cliques com o botão do meio do mouse, ele vai centralizar tudo que está desenhado na minha tela, tá? E aí, gente, então a gente desenhou esse retângulo com medida aqui de 500 por 300, tá? Ah, mas vamos fazer uma outra coisa aqui, comando REC, tá? Eu quero que a partir do meu ponto, ó, a partir do meu ponto, um pouco diferente do AutoCAD na versão paga, que lá a gente trabalha com coordenadas positivas e negativas, né? Para indicar qual é a direção que eu vou desenhar em X e qual a direção que eu vou fazer em Y. Tá? Aqui no AutoCAD Online, você precisa, ao invés de digitar positivo ou negativo, é simplesmente você direcionar para qual direção você quer o seu retângulo. Tá? Então, se eu quero para cima e para a direita, eu mexo meu mouse para cima e para a direita. Eu quero para baixo e para a esquerda, eu mexo meu mouse para baixo e para a esquerda. Tá? Então eu indico para onde eu quero desenhar o meu retângulo e aí depois é o procedimento que a gente já fez no primeiro exemplo. Digita primeiro em X aqui, vamos fazer os mesmos 500, tá? Aperta Tab para acionar o eixo Y na vertical, vou digitar 300, Enter.
ele desenha esse retângulo, tá? Então é basicamente isso sobre o comando de retângulo, tá? Simples assim. Beleza, acho que eu vou apagar esse daqui. Tá. Vamos lá para outro comando de desenho. Vamos agora para o círculo, tá? Círculo. Então, como o próprio nome já diz, ele desenha círculos. Então, quando a gente clica aqui, vamos ver as opções que o AutoCAD nos dá, tá? Para ativar esse comando círculo sem ter que clicar aqui no ícone, você basta digitar CI Enter. Esse é o atalho de círculo, tá? Aí o círculo, tá? Se a gente não clica em nenhuma dessas opções aqui, simplesmente clica na tela, ele pega o centro desse círculo e aí ele fala assim, o AutoCAD falando para nós, especifique o raio do círculo. Aí você vai digitar o raio do círculo, tá? Ou você digita o diâmetro. Só que como que eu faço então para digitar o diâmetro ao invés do raio? Eu clico aqui em diâmetro, tá? Aí ao invés de dar a medida do raio, você vai dar a medida do diâmetro. Então vamos dar aqui um diâmetro de 200, tá? Novamente então, gente, círculo, eu clico em qualquer lugar, tá? Se eu não ativo a opção diâmetro, ele está ativo a opção raio. Então eu vou digitar aqui raio, 50 de raio, total diâmetro de 100, tá? Mas se eu venho aqui, clico, né, e aperto D, ou então eu clico aqui em diâmetro, aí ao invés de digitar o raio, eu digito o diâmetro. Beleza? Muito bem, vamos ver as outras opções aqui que ele tem no círculo, tá? Então, gente, deixa eu fechar aqui de novo. Vou dar o comando CI Enter, tá? Aqui, ó, sempre o AutoCAD, às vezes dentro de um próprio comando, ele nos apresenta outros caminhos que a gente pode seguir dentro do próprio comando, tá? Então, dentro do comando círculo, ele diz que a gente pode ou especificar o centro, que é o que está ativo no momento, tá? Ou a gente pode fazer um círculo com 3 pontos, clicando nessa opção, ou um círculo com 2 pontos, ou um círculo digitando a tangente, dando outra tangente e depois o raio. Vamos ver cada uma dessas, tá? Primeiro vamos fazer um círculo de 3 pontos. Então eu vou clicar aqui em 3P. O que o AutoCAD fala? Especifique o primeiro ponto do círculo, tá? Então eu vou especificar, eu quero que seja aqui nesse midpoint desse retângulo aqui, tal. Aí ele fala, especifique o segundo ponto do círculo. Então o meu segundo ponto, eu quero que ele passe por aqui. E agora ele fala, especifique o terceiro ponto do círculo. Eu quero que ele passe aqui nessa pontinha, tá? Então isso é um círculo com 3 pontos, ou seja, eu dei 3 pontos em que o círculo obrigatoriamente tinha que passar. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, tá? Vamos para o outro círculo lá. Qual a opção? CI Enter. 2P. Posso clicar em 2P. Ele pede, coloque o primeiro ponto do círculo aqui. E agora o segundo ponto do círculo aqui. Então esse já é um círculo com 2 pontos, tá? Então são coisinhas que vão mudando, mas dependendo da situação, fica mais favorável você usar um ou outro, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, e vamos ver a última opção de círculo. CI Enter, tangente, tangente raio. Então, ele pede aqui, primeiro ele quer uma tangente, tá? Então, tangente no círculo são as bordas aqui do círculo, ó. Quando eu passo meu mouse, em qualquer lugar ele vai estar reconhecendo a tangente, né? E no retângulo também, né? Nessas áreas são as bordas. Então vamos supor que eu quero fazer um círculo aqui que pegue a tangente desse e que pegue a tangente desse e eu tenho um determinado raio. Então é aqui, ó, tangente, clico, e agora ele pede, especifique o raio. Então eu quero que seja um raio de 100. Dou Enter. Então ele fez um círculo que pega na tangente desse e tem um raio de 100. Tá? Então é isso, gente. São várias opções de fazer um círculo e depende da situação você vai usar uma ou outra. A mais comum é essa de você simplesmente clicar em qualquer lugar da tela,
né, e digitar aqui o raio que você quer desse círculo, 60, por exemplo. Tá? Beleza. Vamos agora para o comando arco. Tá? Ele serve para fazer arcos. O que o AutoCAD está falando? Ele diz, especifique o primeiro ponto do arco. Então você vai clicar. Agora ele fala, especifique o segundo ponto do arco. Clica num segundo lugar que você queira que esse arco passe. Agora ele fala, especifique o ponto final. Então eu clico no ponto final. Então esse é um arco que você vai digitar o primeiro ponto, depois onde você quer que passe o segundo ponto e onde que você quer que passe o terceiro ponto. Tá? Infelizmente nessa versão online, os arcos eles só tem essa opção de primeiro, segundo e terceiro ponto. Na versão paga do programa, né, no programa oficial, tem bem mais opções de arco, onde você pode desenhar o arco a partir do centro, depois o ponto inicial e o ponto final do arco, ou inverter essas ordens, enfim, são bem mais opções. Né? Aqui nessa versão online é um pouco mais restrito, então a gente só tem essa opção de arco com 3 pontos. Tá? Beleza, vamos para o próximo comando aqui de desenho, é esse spline. Esse spline aqui, talvez ele não seja muito utilizado, porque, ó, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Você vai clicando aí, ó, e você vai sentir, entender o que é esse spline. Ele faz esse formato aqui um pouco mais orgânico de linhas. Né? Então, acho que a única situação que eu já vi usar esse spline é para fazer, por exemplo, curvas de terreno. Né? Então, você vai unindo as curvas de níveis, né? os pontos de nível, as cotas de níveis, vai ligando uma a uma e vai formando a curva de nível de um projeto topográfico. Tá? É um exemplo bem prático que eu já vi usar esse spline. Tá? Mas de forma geral ele não se usa muito por ser uma forma bastante orgânica. Né? Muito bem, próximo comando de desenho é esse X-Line. Esse X-Line aqui, ele é legal porque ele cria linhas infinitas, tá? Ou na horizontal, se você clicar aqui, ou na vertical, ou você digita ângulos. Tá? Esses aqui a gente acaba não usando muito. Tá? Então eu quero criar uma linha infinita na horizontal. Então eu venho aqui e clico em horizontal. Então tá vendo? Ele cria essas linhas infinitas. Agora eu quero na vertical. Então eu clico aqui no X-Line ou o comando de atalho é XL e aperto Enter. Aí ele abre essa caixa de opções. Eu quero fazer agora na vertical. Então digito V Enter. Opa, voltando lá, gente. XL Enter. Agora vertical aqui, ó. E vou clicando, então, em qualquer lugar que eu queira na vertical. Ou a última opção, XL Enter, é com ângulo. Daí você pode digitar um ângulo, por exemplo, 45 graus, e ele faz linhas infinitas com determinados ângulos. Tá? Aonde que a gente utiliza muito essas linhas infinitas? É para quando nós vamos, por exemplo, desenhar cortes ou elevações. Né? Você tem uma determinada planta baixa de uma casa. Né? Vamos fazer aqui um exemplo bem rapidinho. Deixa eu apagar primeiro aqui, dar uma limpada. Tá, vamos supor aqui, ó, vou desenhar um quarto. Comando retângulo aqui, um quarto de 3 metros por 4 metros. Tá? Aí eu vou pôr a parede aqui. Eu ainda não ensinei esse comando, tá? Mas eu quero criar linhas paralelas a essa, é o comando offset. Ó, Enter. Aí eu clico no comando, no triângulo, jogo a medida que eu quero, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vê esse comando, tá? Já é na parte de Modify, né? De comandos de edição. Mas agora, só para mostrar a questão das linhas verticais infinitas, tá?
Então eu fiz essa planta baixa de 1/4. Eu vou passar um corte bem aqui. Vamos supor que eu vou fazer o corte desse quarto, tá? Então, nessa seção, eu uso aqui esse comando Xline vertical para ir pegando essas linhas e montando linhas auxiliares para eu poder começar a montar o meu corte, o corte desse quarto aqui embaixo, né? Então eu vou puxando as linhas auxiliares da minha planta e vou subindo o meu corte aqui na parte de baixo, tá? Então essas linhas auxiliares infinitas são muito úteis para essa situação de você desenhar os cortes ou as elevações do seu projeto, tá? E agora, para finalizar a aula de hoje, vamos ver esse comando polyline, que nada mais é do que como se fosse o comando line, tá? Que você vai clicando aí, desenhando as suas linhas e tal, tá? Só que a única diferença é que quando você clicar aqui, ele vai selecionar tudo de uma vez só, né? As linhas seriam, se você desenhasse essa forma aqui com linhas, cada linha dessa ela estaria separada. Como você fez polyline, tudo isso é como se fosse um objeto único, tá? Então, essa é a diferença de polyline, né? Que são múltiplas linhas, e das linhas normais. Beleza, gente? Então é isso. Eu vou dar uma pausa no vídeo agora, porque já ficou um pouco comprido, mas logo em seguida eu já vou mostrar como fazer esse comando de Ashura para nós finalizarmos toda essa aba aqui de desenho no AutoCAD. Beleza? Então nós